Aí, entrou. Entrou agora. Na sua entrou aí, Celso, também? Vou acompanhar por aqui também. Ótimo. Então, vamos esperar um pouquinho. Só as pessoas estão chegando. A gente está chamando. Demora uns 2, 3 minutos para as pessoas entrarem. Vou falar com o professor Rui. Aí eu coloco a nossa música aqui. Se o pessoal chegar. Tem pronunciamento hoje do Bolsonaro? Eu não sei, eu acho que não, né? Não vi. Não, acho que tá tendo um panelaço aí. Aqui não começou ainda. Aqui no meu bairro começa normalmente 8h30. Hoje, o 1º de maio, né? Hoje teve um palanque grande aí de virtual, né? Primeira vez que se faz um 1º de maio virtual. Mas aí o Maia não foi, né? O presidente do Supremo não foi. Não. O Boulos não foi, me parece, nesse daí. Teve um. Né, o pessoal da Povo Sem Medo parece que não aceitou, né, a presença do Maia. Eu acho que também seria muito incoerente, né? Acho que é legal fazer. É uma situação bem delicada. Fazer frente ampla contra o Bolsonaro, tudo bem, né? Contra o autoritarismo. Agora, no dia do trabalho, não, né? O trabalho é meio exagerado também. Eu achei que o pessoal extrapolou, né? Às vezes fica com essa ideia fixa, né? Que trabalhou. Chamar todo mundo. É o Maia que tanto trabalhou para aprovar os projetos contra a reforma da Previdência, principalmente. A reforma trabalhista também. A reforma trabalhista, claro. Foi em 2017, ele já era o presidente da Câmara. Não tem sentido. Agora, na frente ampla contra o Bolsonaro, tudo bem. Daí tem que chamar até o Dória. Aí a direita, os liberais, todo mundo junto, a esquerda. Aí é meio assim. Aí não, é como contra o nazismo, né? Contra o fascismo, aí faz tudo. Depois a gente vê o que faz, né? Resolve isso primeiro. Como diria minha avó, né? Cada dia a sua agonia, né? Então, primeiro a gente tem que derrotar o Bolsonaro, depois a gente vê o que faz. Exatamente. Exatamente. As pessoas estão chegando, a gente já está daqui a pouco começar. A gente chegando aqui, olha. Chegou a Sônia, o Tobias, a Rebeca, sempre presente nas nossas lives, o Sérgio, Márcio Vidal, grande professor, poeta, Luciana Santos, Jurema também. Chegando aqui o Sérgio, o Marcelo, o Delci, a Zíngara, Tobias, pessoal chegando. O Daniel Carneiro, a Sônia, a Isabel. Quem mais? Chegando. Vamos só esperar mais 1 minuto para começar. Já está quase dando quórum já. Quase quórum. Chegando. Daqui a pouco a gente começa. No meio de esse pandemônio todo, nós tivemos uma vitória importante, né, Rui, esses dias, não sei se você acompanhou, em relação à escola sem partido, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou uma DPF da PGR sobre uma lei do município de Goiás, que se chama Novo Gama, o nome do município, que aprovou em 2015 uma lei que proibia o ensino de gênero e de educação sexual nas escolas. Aí o Supremo julgou agora, a semana passada, não foi, Celso? Foi. E aí os 11 ministros deram pela ilegalidade da lei, abriu jurisprudência para o Brasil todo. Então não pode mais haver financiamento, eles não podem nem falar mais em ideologia de gênero. Do ponto de vista legal, acabou de vez a possibilidade desse movimento. Excelente. É uma vitória, sem dúvida nenhuma, e uma vitória da educação brasileira, né? Da juventude, da educação. Exatamente. Essa briga, né, do executivo tanto com o legislativo de um lado quanto com o judiciário do outro lado pode render bons frutos para a luta popular, porque muito daquilo que era a agenda, né, do que é a agenda, como se diz, está recebendo uma resistência maior, né, por parte do
dos outros poderes, né? Exatamente. Bom, vamos começar então, pessoal. Vou colocar então uma música aqui rapidamente para abrir a nossa live de hoje, uma música em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, que é o setor que produz as riquezas do Brasil e do mundo. Então, uma música aqui do Chico Buarque e do Milton Nascimento, que tem muito a ver com o dia, com a luta, uma música que foi muito tocada, me lembro, no 1º de maio de 1980, aquele momento de luta dos trabalhadores, né, do crescimento da luta da classe operária no Brasil, dos metalúrgicos, no ABC. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês conseguem ver, ó. O fio da terra. Foi. Tudo a ver, né? Milton Nascimento, a nossa homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras, no dia 1º de maio, que é o dia da luta e da resistência, né, do mundo do trabalho. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença, vocês que estão chegando aqui na nossa página. Celso, vereador Celso Gianazzi, que também está transmitindo na sua página, a nossa conversa aqui com o professor de Sociologia da Universidade de São Paulo, professor, escritor, pesquisador, Rui Braga. Muito obrigado, Rui, pela sua presença. Tenho certeza que você vai dar uma grande contribuição para a nossa reflexão crítica em relação à conjuntura política, econômica e social do Brasil. As pessoas continuam chegando aqui nas nossas páginas, entrando. E eu quero, primeiramente, prestar também, Celso e Rui, a nossa solidariedade a todas as famílias que tiveram seus entes queridos mortos pela pandemia, pelo coronavírus ou pela Covid-19, né? Só aumenta o número de mortes no Brasil, no mundo também, mas no Brasil, sobretudo, por conta da falta de política de saúde, por falta de proteção social, e muito por conta, logicamente, do Bolsonaro, que estimula, aposta na desinformação, estimula que as pessoas saiam do isolamento social, né? Numa política extremamente assassina e genocida, que a gente vai falar sobre isso também, mas fica aqui a nossa solidariedade a todas as famílias que perdem agora, nesse momento, os entes queridos. Então, Celso e Rui, muito obrigado pela presença
de você. Queria saber como que você está vendo esse momento histórico que nós estamos vivendo, tão difícil, e, sobretudo, o dia de hoje, que acho que talvez a primeira vez no Brasil que a gente esteja passando por um momento como esse, comemorando o dia 1º de maio virtualmente, né? Os trabalhadores não estão nas ruas. Eu acho que nem na época da ditadura militar houve um momento como esse. Na ditadura militar tinha eventos, né, da oposição, inclusive do 1º de maio. Nós sempre fomos às ruas em manifestações, agora nós estamos em casa fazendo manifestação virtual, um momento totalmente atípico. Como que você vê como que foi para você o dia de hoje? Você que participa de movimentos, você é um intelectual, é um pesquisador, porém você também é um militante, você participa, né, de movimentos sociais importantes dos trabalhadores. Como que foi para você o dia de hoje? Bom, Carlos, antes de mais nada, obrigado pelo convite, você, ao Celso, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, enfim, uma honra estar podendo dialogar, compartilhar alguns pontos de vista a propósito da crise atual e dessa situação que a gente tem passado, né? De fato, é para mim, uma grande novidade. Eu tenho costume de comemorar o Dia do Trabalho nas atividades, né, das centrais sindicais e dos movimentos populares, né? E hoje foi um dia bastante atípico, né? Ou seja, você ficar em casa, basicamente, enfim, tendo que se resguardar, né, de uma situação de pandemia e postando coisas no Facebook relativas ao Dia do Trabalho. Eu procurei, pessoalmente, né, compartilhar principalmente posts ligados à história do Dia do Trabalho, né, porque eu acho importante que a gente valorize e revalorize, né, a reflexão a propósito do significado, do sentido, né, do Dia do Trabalho, que eu pessoalmente gosto de chamar de Dia do Trabalhador, né? Ou seja, uma celebração, né, da ação e da dor dos trabalhadores como classe social, né, que efetivamente conquistou uma jornada, por exemplo, uma jornada legal, né, o limite de uma jornada de trabalho, que é originalmente o sentido, né, das greves que motivaram o Dia do Trabalho, num primeiro momento na Austrália, depois nos Estados Unidos, né, e que depois se espalhou pelo mundo todo, né, no século XIX, começo do século XX. Mas isso realmente tem um sentido e um significado que eu procurei destacar hoje com os meus amigos nas redes sociais, né, postar também exemplos, né, de lutas que têm, vamos dizer assim, muitas vezes lutas virtuais, né, que têm se acumulado, lembranças de lutas reais, né, vitoriosas dos trabalhadores, e foi um pouco esse o meu, vamos dizer assim, a minha celebração pessoal, né, eu que não, como todo mundo, a gente não pôde estar presente, né. Eu dei uma olhadinha também nas áreas virtuais centrais, na atividade unificada, né, dei uma olhadinha também, enfim, e participei de uma outra live também que discutiu um pouco antes dessa nossa, com companheiros da Europa, né, que estava discutindo o problema do trabalho, da precarização, do novo modelo de desenvolvimento que é necessário propriamente, né, ser implementado após, vamos dizer assim, que a gente não sabe direito quando vai ser, mas após o fim, né, dessa crise epidêmica, né, de saúde pública. Então, é uma necessidade hoje, na minha opinião, para o movimento social, para o movimento dos trabalhadores, enfim, para os setores progressistas da sociedade de uma maneira em geral, pensar o que vai ser desse nosso mundo e do mundo do trabalho depois da crise do coronavírus, né? Então, foi um pouco esse o meu dia de hoje, né? Bem, Celso, como foi o seu dia de hoje? Então, deixa eu até comentar, eu acabei assistindo também algumas lives, vendo algumas notícias também no Dia do Trabalho, até ver com o Rui, com o Carlos, uma coisa meio paradoxal, né? Nós assistimos hoje a primeira vez de forma virtual, né, o 1º de maio, esse momento de reflexão, que eu acho que o Rui coloca muito bem. De fato, é isso mesmo, eu também concordo que é um dia de celebrar,
mas é um dia principalmente de refletir, né, sobre a evolução da relação de trabalho no Brasil e no mundo como um todo. E hoje nós tivemos aqui um palanque virtual, onde nós, nos últimos anos, né, Rui, nós assistimos uma precarização, um ataque violento às relações trabalhistas aqui no Brasil, a destruição da CLT, desde a emenda constitucional 95, a reforma da CLT, né, a reforma trabalhista, que previa lá que ia ter um aumento incrível de empregos no Brasil, depois a reforma da Previdência, e todas essas pessoas que defenderam essas reformas, hoje elas estavam aí comemorando, né, nos palanques, o Dia do Trabalho. Tá? Como é que fica isso, Rui? Como é que não é uma incoerência aí nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Sem dúvida nenhuma. Eu inclusive, fui crítico, né, do convite à participação do Dia do Trabalho feito pelas centrais, né, para, enfim, políticos, notoriamente, Rodrigo Maia e outros, tantos outros, né, que são os principais artífices da aprovação de contra-reformas, né, que atingem diretamente direitos fundamentais dos trabalhadores, né, tanto a PEC do teto dos gastos, né, quanto a reforma trabalhista de novembro de 2017 e agora, mais recentemente, a contra-reforma da Previdência Social. Então, sem dúvida nenhuma que é uma situação bastante atípica, né, e apesar do Rodrigo Maia não ter aparecido, mas o fato é que no momento como esse é muito importante que nós saibamos, nós, né, que somos da esquerda, temos efetivamente compromisso histórico, né, com os interesses da classe trabalhadora brasileira e da classe trabalhadora internacional. É muito importante que a gente saiba o momento correto de se articular, né, com os setores mais amplos possíveis na defesa da democracia, mas nunca nos esquecemos que a defesa dos interesses dos trabalhadores exige uma resolução, né, da parte dos militantes da esquerda, dos militantes operários, trabalhadores, dos movimentos sociais, e, vamos dizer assim, deve ser uma resolução muito clara que coloque em primeiro plano o problema das classes sociais, da divisão de classe social e do interesse das classes sociais. E é nesse sentido que eu estranhei um pouco o convite, né? Mas entendo o contexto, enfim, mas ainda assim considero, na minha opinião modesta, enfim, um equívoco ter convidado políticos que basicamente atuaram, né, contra o interesse dos trabalhadores nesses anos todos, né? Eu só quero também falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Nós estávamos conversando antes que eu também achei que não era correto, por exemplo, ter o Rodrigo Maia num palanque junto com a esquerda brasileira, junto com os sindicatos, até porque o Rodrigo Maia sempre votou e articulou votações contra os trabalhadores, pela retirada de direitos, né? Votou a favor da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, todas as leis aprovadas nos últimos anos teve um voto favorável do Rodrigo Maia. Não tem sentido ele estar num palanque, mesmo que virtual, junto com as forças progressistas de esquerda e os representantes dos trabalhadores. Eu acho que é importante se compor com eles, talvez, e eu acho que isso vai ter que acontecer, uma frente ampla contra o bolsonarismo, contra a escalada autoritária do Bolsonaro, que está querendo controlar a Polícia Federal para perseguir os adversários políticos, não só a nós, mas a eles também. Né? A direita será perseguida pela ultradireita do Bolsonaro. O Supremo, o Congresso, a imprensa, até a Rede Globo, esses caras vão para cima com a Polícia Federal desses setores também. E nós vamos sofrer mais ainda, né? Logicamente, que se ele controlar como ele quer a Polícia Federal. Então, tem que ter uma frente ampla para tirar o Bolsonaro. Né? O fora Bolsonaro nunca foi tão emergencial e urgente. Daí vamos nos unir numa grande frente ampla. Agora, no Dia do Trabalhador, não, daí é demais. Né? Ter Fernando Henrique no nosso palanque, aí não dá. Fernando Henrique, né, teve 8 anos foram 2 mandatos contra os trabalhadores, né? Foi um neoliberalismo
né, que retirou direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Aí eu também fui contra isso, quero concordar com vocês. Rui, mas eu sei que você estudou bastante, você é especialista nessa questão da precarização do trabalho, você tem pesquisa, você tem livros nessa área, você tem um livro que é muito conhecido, que é a política do precariado, né, do populismo à hegemonia lulista. Eu queria que você falasse um pouco o que é o precariado, né, qual é o conceito de precariado, onde que você localiza o precariado hoje na sociedade brasileira e dentro dessa crise que nós estamos atravessando agora, não só econômica, mas, sobretudo, do coronavírus. Como que fica esse trabalhador nesse momento? Então, Janase, teoricamente o conceito de precariado é muito simples de expor, porque é basicamente aqueles setores, né, das classes trabalhadoras e, inclusive, de setores médios, né, das classes médias, em etapa de proletarização, né, que transitam permanentemente, né, que pendulam, vamos dizer assim, entre, por um lado, o aumento da exploração econômica, né, que se dá de várias formas, né, desde formas ligadas aí à reestruturação das empresas, passando, por exemplo, por aumento das terceirizações, diminuição de direitos, intensificação do trabalho, formas relativas, vamos dizer assim, à própria modernização das empresas, a contratualização, formas alternativas de contratação de trabalhadores e profissionais, por que não dizer, né, via, por exemplo, o PJ, pejotização, né, a famosa pejotização, por um lado, e por outro lado, a ameaça permanente, né, o risco permanente da exclusão social, através do desemprego e, posteriormente, do subemprego, né, da informalidade. Então, eu diria para você que o precariado é um pouco esses grupos, né, amalgamados, né, que meio que se sobrepõem uns aos outros, enfim, mas que são grupos de trabalhadores no sentido amplo, né, ou de setores médios que decaem a condição proletária, mas que transitam, né, que pendulam permanentemente entre, por um lado, a exploração econômica e, por outro lado, a exclusão social. Talvez a forma mais simples, né, de apresentar essa ideia, que não é uma ideia minha, é uma ideia que circula na sociologia há muitos anos, muitas décadas, na realidade, né? Mas talvez seja um pouco me apoiando, né, em trabalhos, e inclusive trabalhos meus, né, dizer o seguinte: olha, na época do Lula, da Dilma, dos governos do PT, quando você tinha crescimento econômico, né, o que acontecia, na verdade, é que o crescimento econômico ele vinha acompanhado, né, do processo de terceirização do trabalho. Então, o grande exemplo, né, de trabalhador em condição precária, né, de trabalho precário, no período do Lula, um pouco que eu estudei na época, são os trabalhadores, e principalmente as trabalhadoras do call center, né, ou então todos esses setores das empresas que foram terceirizados nos últimos 25, 30 anos, principalmente o pessoal da limpeza, da segurança, né? Enfim, esses setores eram mais propriamente identificados, né, durante o período Lula com o precariado. Agora, evidentemente, que quem se identifica mais são basicamente os trabalhadores que estão na informalidade, né? Que são esses trabalhadores que foram demitidos na crise econômica, né, dos anos 2015, 2016, perderam seu emprego, foram para o seguro-desemprego, depois do seguro-desemprego vão para a informalidade, porque eles não têm condição de ficar muito tempo parados, né? Ou seja, eles precisam se virar, e o se virar significa basicamente decair aí a economia informal, porque a economia informal paga notoriamente, né, metade do que se paga na economia formal, porque a economia informal existe uma insegurança e uma incerteza enormes, né? Os trabalhadores informais estão absolutamente, vamos dizer assim, expostos, né, à violência social, à violência urbana. Isso tudo implica, né, um aumento, por exemplo, exponencial das jornadas de trabalho, né, ou seja, são pessoas que trabalham o tempo todo, que tem que estar o tempo todo se locomovendo, se deslocando de um lugar para outro, pessoas que, vamos dizer assim, perdem as suas casas, não é isso? Vão morar em condições subhumanas, e isso tudo acaba, vamos dizer, transformando, o aumento exponencial desse tipo de trabalhador acabou transformando, né, o trabalhador informal
no rosto mais visível, né, do precariado hoje no Brasil, que hoje, se você somar, né, o trabalho informal mais o desemprego, você vai ter aí, seguramente, mais da metade, né, da população economicamente ativa no Brasil fazendo parte desse segmento. Rui, e deixa eu aproveitar, deve pegar um gancho aqui, Carlos, com o Rui. Eu acho esse termo muito interessante na política do precariado. Então, você fala aí quase metade da população entre os desempregados e com a atividade informal, né, nessa situação, mas para disputar uma narrativa, Rui, num cenário desse, eu aponto para você um exemplo que na Câmara Municipal, lá tem um projeto de lei limitando o número de aplicativos do Uber aqui na cidade de São Paulo. Nós vivemos na cidade milhares de desempregados aqui e a única forma de uma pessoa ter uma renda, sustentar a sua família é através desses aplicativos. Aplicativos, eu falei do Uber, mas se aplica também aos aplicativos da entrega de alimentos, com moto, com bicicleta. Você vê trabalhadores aí rodando 50, 60 quilômetros por dia com a bicicleta. E aí, a discussão e a narrativa que a gente disputa com eles, Rui, é falar, vocês estão buscando uma forma de sobrevivência, tudo, mas o mercado, os movimentos aí da ultradireita, da direita, colocam eles como empreendedores, né? São empreendedores, e a gente fala que não é isso, né, Rui? Não é um empreendedor, ele é um precariado, ele está explorado, né? Como disputar essa narrativa no cenário desse que você coloca, Rui, com metade da população nessa situação? Então, olha, aquela história, Celso, Acho que deu. Assim, é um processo que depende basicamente de colocamentos históricos, né? Então, eu diria para você, é evidente que hoje, se você for, digamos assim, conversar com uma pessoa que está na informalidade, ou está no Uber, ou está no Rappi, ou está no iFood, ou qualquer um desses aplicativos, e você olha e vira para ele e fala assim, não, isso é um subemprego, isso tem que acabar, ou algo do estilo, é claro que ele vai reagir de uma maneira péssima, quer dizer, ele vai ficar na defensiva, porque afinal de contas é o ganha-pão, e não apenas o ganha-pão. Muitas vezes a única alternativa crível, né? Nós passamos por um processo nos últimos 5 anos no Brasil de destruição massiva de empregos e destruição de um tipo de emprego que apontava para o horizonte, né? Por exemplo, uma proteção no futuro, uma aposentadoria, o acesso a certos direitos, né? Apontava para a construção de uma sociedade mais solidária, um pouco mais, vamos dizer assim, generosa do ponto de vista da distribuição, né, dos seus frutos, né, e isso foi desconstruído, quer dizer, aquela utopia que a gente tinha no passado, de emprego formal, carteira de trabalho assinada, um 13º, um terço de férias, uma série de garantias, seguro-desemprego e previdência social, para uma imensa e esmagadora maioria da população trabalhadora brasileira, isso aí virou pó, virou fumaça, isso aí não existe. O ano passado, em 2019, né, eu participei de uma ampla pesquisa, né, sobre trabalho e sofrimento psíquico, e uma das coisas que mais me chocou, entre muitas coisas que me chocaram muito, né, ao longo do processo das entrevistas, enfim, 22 grupos focais, 700 e tantas entrevistas que fizemos, né, com perguntas, questionários, e entrevistas diretas, quer dizer, uma das coisas que mais me chocou foi que os jovens entrantes no mercado de trabalho, né, e o Brasil é um país ainda com assim, uma composição muito jovem, né, da população trabalhadora que entra no mercado de trabalho, e quando o pai fica desempregado, o jovem é obrigado, né, a parar de estudar para poder trabalhar, ou seja, então isso aí é o produto, na verdade, de uma série de derrotas históricas, né, que os trabalhadores brasileiros têm colhido nos últimos anos. Os jovens não têm a menor expectativa de um 13º, não tem a menor expectativa de férias,
não tem a menor expectativa de aposentadoria. É claro que o jovem não pensa em aposentadoria, vamos dizer assim, mas conceitualmente, um jovem de classe média que entra no mercado formal ou que se profissionaliza, vai para a universidade, ele tem conceitualmente na cabeça a perspectiva de se aposentar um dia, até porque os pais se aposentaram, os avós se aposentaram, sei lá eu. E isso daí faz parte do universo social, do mundo desses jovens. Hoje em dia, os jovens entrantes não têm a menor perspectiva de nada disso. Isso é realmente uma grande derrota. Uma grande derrota de um projeto de país, uma grande derrota de um projeto de sociedade, né? E isso daí é que me deixa mais assustado, né? Então, é claro que quando você vai conversar com o motorista de Uber ou com o entregador, né, de aplicativo, é evidente que você não pode dizer não, ponto. Isso é errado, ponto. Até porque não é. A grande verdade é que a situação é tão complexa, né, tão mais complicada, que não é um erro, enfim. E para a questão do Uber, então, não é nem um erro do ponto de vista da renda, que é uma outra coisa que eu também tive condição de verificar em campo, que é muito interessante, que o que a gente foi percebendo, né, ao longo, por exemplo, da era Lula, enfim, é que você teve uma combinação, você teve formalização, sim, sem dúvida, é indubitável. Isso foi o lado muito positivo dos governos Lula. Você teve formalização. Só que essa formalização ela veio articulada, veio combinada com uma precarização do ponto de vista da renda, dos contratos e, consequentemente, das condições de trabalho. Então, o que isso significa, no final das contas? Significa que um trabalhador terceirizado ganhava um salário mínimo líquido, um salário mínimo e meio, ponto. Era isso que era o horizonte do cara. E ele saía de uma empresa, ia para outra, porque a rotatividade é muito grande, e ele estava sempre recomeçando, era disso, nunca passava disso. Era um salário e meio. Ficava ali naquele jogo. Quando ele é demitido e vai para o Uber, é claro que aumenta muito a jornada de trabalho dele. É claro que aumenta muito o risco que ele corre, porque ele está exposto à violência urbana. É claro que aumenta muito, vamos dizer assim, diminui o tempo de lazer. Ele tem que trabalhar nos finais de semana, só que a renda dele aumenta. A renda dele dobra. O trabalho no aplicativo permite ao cara sair de 1,5 salário mínimo para 3 salários mínimos de renda líquida no bolso. Então, é evidente que esse discurso do empreendedorismo, ainda que seja um empreendedorismo por necessidade, que não é, evidentemente, o empreendedorismo de classe média, classes profissionais, setores, vamos dizer assim, qualificados, da classe trabalhadora, que saem da universidade, começam uma startup, não é nada disso, não tem nada disso, absolutamente nada disso. É o empreendedorismo popular, que antigamente a gente chamava de viração, né? Ainda hoje, né? É a viração das periferias brasileiras, né? Não tem nada de empreendedorismo. É basicamente pura necessidade. Mas o discurso não é, vamos dizer assim, desprovido de um enraizamento na realidade. Ele não tem horizonte de aposentadoria, mas ele vai ter uma renda, e às vezes a renda dobra o que ele ganhava como um trabalhador terceirizado. Então, é muito difícil você enfrentar essa, vamos dizer assim, essa disputa, porque, na realidade, você tem que mostrar para esse trabalhador precarizado, para esse trabalhador super explorado por uma multinacional de tecnologia, exatamente, que paga imposto, que é uma vergonha, porque eles deterioram completamente a cidade, o asfalto, todos os ônus, né, da atividade são externalizados para o poder público, para a cidade, né? Eles poluem a cidade, enfim, tudo isso que a gente sabe, que a gente conhece, né, é a mais pura realidade. Mas você tem que chegar para esse trabalhador e dizer para ele: olha, nós somos solidários à sua situação, nós estamos ao seu lado, nós não queremos acabar com o seu emprego, nós não queremos acabar com o seu ganha-pão, nós não queremos acabar com a sua renda. O que a gente quer, na realidade, é que a empresa que te explora, a empresa que está efetivamente ganhando muito com o suor do seu trabalho, que essa empresa pague impostos, que esses impostos possam, por exemplo, compor um seguro social para você, que vai ser pago, pode ser pago pelo município, pode ser pago por
um banco, enfim, a gente tem que ter uma política de proteção, porque hoje você consegue trabalhar no Uber, amanhã é possível que você não consiga, porque você pode adoecer e você não tem um seguro-desemprego. Então, isso tudo é absolutamente necessário, você, como se diz, estar ao seu lado para poder enfrentar a empresa, porque esse trabalhador, individualmente falando, mesmo que ele, numa situação como a gente está vivendo, não tem a menor ilusão. Numa situação de desemprego, de aumento do desemprego, tem a menor ilusão. Esse trabalhador, individualmente, ou mesmo coletivamente, se ele se associar, se ele organizar, ele não consegue colocar a empresa contra a parede. Ele vai ter que precisar, ele tem a necessidade de contar com o poder público, com os partidos políticos, com os vereadores, com os legisladores, com o judiciário, ele tem que contar com isso. É preciso fazer uma ampla frente de muitos atores que consigam constranger as empresas, obrigá-las a pagar impostos e regular a atividade desses trabalhadores precarizados. Isso, evidentemente, serve para Uber, para o Cabify, para o 99, enfim, todos os aplicativos de transporte, né? Mas serve também para os aplicativos de delivery, principalmente, porque aí sim está a base desses trabalhadores hiper precarizados, porque por incrível que pareça, né, o Uber, enfim, a empresa Uber, né, os trabalhadores da Uber, 99, etc., são a elite desse trabalho precarizado. A base é composta no fundamental por esses entregadores de aplicativo, enfim, iFood, Rappi. Esse pessoal realmente tem uma renda de um salário mínimo no máximo, trabalha 16 horas por dia, não consegue voltar para casa, dorme na rua, é um pessoal que não tem descanso, são muito jovens, estão comprometendo basicamente a sua vida, a sua saúde, e isso precisa mudar, né? Essas empresas, elas precisam ser enquadradas pelo poder público. O entregador de aplicativo não vai ser capaz, sozinho, num contexto de aumento exponencial do desemprego, ele não é capaz de colocar esse sozinho. Ele não vai ser capaz de colocar a empresa contra a parede e conseguir uma renda melhor, um seguro social, não vai ser capaz de regular a sua atividade, não vai ser capaz de fazer com que essas empresas assumam que esses trabalhadores são trabalhadores delas. Porque essas empresas, elas sempre se apresentam como empresas de entrega, mas nunca assumem que o trabalho delas é o trabalho do entregador. E é isso que precisa mudar. Rui, como que você vê, então, aí o futuro do capitalismo, diria, o futuro da nossa sociedade? Porque nós vivemos num quadro muito difícil, um desemprego em massa, precarização do mundo do trabalho, falta de perspectiva, uma superexploração dos trabalhadores, né, em todos os níveis, e com a mudança do modo de produção, com as novas tecnologias, com a robotização, né, com a informática, você vai precisando cada vez menos de trabalhadores, você vai dispensando cada vez mais o trabalho, o trabalhador. Né? E mesmo com a modernização toda, você vai precisar de poucos postos de trabalho. Você vai ter hordas e hordas de pessoas desempregadas. Há hoje um grande debate na sociedade, mesmo no mundo capitalista, no mundo liberal, de renda básica, de renda mínima, para anestesiar um pouco essa situação. Como que você vê? O que fazer, né? Você acha que é possível fazer uma intervenção no modo de produção, no modo de consumo, numa outra forma de organização da sociedade, que não seja exatamente essa, porque se não for mudado o curso dessa história, nós vamos para um grande abismo, um grande inferno social, com hordas e hordas de pessoas. Já está assim, mas vai ficar muito pior, porque as novas tecnologias levam ao desemprego em massa, mesmo que todos se qualifiquem, não haverá espaço para a maioria, né? Então, isso tende a aumentar. Tudo bem que o capitalismo, o capital precisa de um exército de reserva de desempregados, mas aí você vai explodir tudo, né? Não tem como nem... Vai ser muito mais que um exército de reserva, o que vem pela frente. O que você acha que você propõe
vamos mudar o curso dessa história de que forma? Não, sem dúvida que o problema da tecnologia é um grande desafio. Eu apenas diria para você, assim, que tudo, ou grande parte desse problema, que é, vamos dizer assim, o trabalho, como o trabalho é distribuído na sociedade, né, depende, sim, da tecnologia, mas não exclusivamente. Né? Por que eu digo isso? Porque é muito comum e é natural que isso aconteça, né, que a gente associe ao desenvolvimento tecnológico, né, o desemprego ou a eliminação de postos. Isso setorialmente acontece com muita frequência, quer dizer, quando você tem grandes mudanças, né, de paradigma tecnológico, muitos setores perdem, sem dúvida alguma, né, e há historicamente ajustes, e muitos ajustes muito dolorosos, né, trabalhadores que migram de um local para outro, de um setor para outro, precisam reaprender tudo, e trabalhadores que ficam basicamente perdidos no caminho, né, que são excluídos do mercado de trabalho. Mas eu diria para você sobre isso, né, duas coisas. A primeira delas é que, do ponto de vista agregado, ou seja, do ponto de vista mais global, os países que têm mais desenvolvimento tecnológico normalmente são aqueles que têm menores taxas de desemprego. Então, se você pega, por exemplo, a taxa de robotização da economia da Coreia, da Alemanha, enfim, mesmo dos Estados Unidos, né, que são países, vamos dizer assim, considerados, e que são, de fato, né, tecnologicamente bastante desenvolvidos, você vai perceber que a taxa de desemprego desses países é baixa, né, por vários fatores. Mas o fator principal é que eles conseguem auferir propriamente uma quantidade enorme de lucros e reinvestir esses lucros em setores que são setores criativos, que se desenvolvem mais rapidamente, e eles conseguem absorver uma parte substantiva, né, do valor excedente que circula nacional e internacionalmente. Então, o que acontece na realidade com a questão do desemprego tem a ver basicamente com o fato de que você tem muitas economias retardatárias, e são economias, vamos dizer assim, que reproduzem modalidades muito arcaicas, né, de relações de trabalho, por exemplo. Né? Então, para simplificar um pouco, quer dizer, você pega um país como a Suécia, que, do ponto de vista tecnológico, é bastante desenvolvido, né? Do ponto de vista da organização das relações de trabalho, tem uma negociação centralizada entre o Estado, o sindicato e as empresas, né, que define, por exemplo, um salário mínimo altíssimo. Altíssimo. Então, para as empresas alcançarem aquele salário, e todo mundo é sindicalizado, tem uma taxa de sindicalização altíssima, para as empresas alcançarem aquele salário mínimo, para elas poderem permanecer no mercado, elas têm que ser muito inovadoras, elas têm que investir muito em tecnologia, caso contrário, elas vão ser retiradas da competição por outras empresas mais eficientes. Então, quando a gente fala em organização do mercado de trabalho, quando a gente fala em pagar bons salários, quando a gente fala em qualificar as pessoas, quando a gente fala em investir em ciência e tecnologia, investir em desenvolvimento, em pesquisa, isso tudo, do ponto de vista econômico, inclusive capitalista, é muito positivo, porque isso aí dá resultados positivos, quer dizer, isso aí gera crescimento, gera renda, e assim sucessivamente. Qual é o grande problema nosso, né, no caso brasileiro, e em muitos lugares da semiperiferia ou da periferia do sistema capitalista? O grande problema é que a gente acostuma, né, a gente se acostuma, nós não, né, mas enfim, a economia capitalista nesses países, né, de desenvolvimento periférico, semiperiférico, etc., acostuma a jogar todo o ônus, né, dos seus ajustes, das suas crises, etc., na costa e no lombo do trabalhador, né? Então, eles demitem, eles reprimem, enfim, isso tudo, digamos, torna muito obscura, né, as ineficiências econômicas, as irracionalidades. Isso tudo faz com que todo esse problema propriamente, né, que é a exclusão social, esse grande problema que é o desemprego, esse grande problema que é a desigualdade, apareça
como se fosse uma questão econômica, mas na realidade é uma questão política, de equação política, de redefinição da lógica política dessas sociedades, reorganização das políticas públicas, do Estado, da relação entre a economia e a sociedade, da relação entre a sociedade e o Estado. Ou seja, isso aí não é econômico estritamente, é fundamentalmente político. E do ponto de vista político, passou da hora de nós voltarmos, a esquerda brasileira e mundial, passou da hora da gente voltar a discutir a partilha do trabalho. É necessário que a gente coloque em primeiro plano, se tem desemprego, qual é a irracionalidade? Tem muita gente desempregada, de um lado, e na outra ponta, muita gente precisando de emprego, de renda, precisando trabalhar. Então, qual é a solução? A solução é uma só. É diminuir a jornada de trabalho, redistribuir o trabalho, sem, evidentemente, a diminuição da renda, que já é muito comprimida no Brasil. Então, você tem que ter mecanismos de redistribuição do trabalho e redistribuição da renda, que no caso brasileiro é super concentrada. Enfim, então você tem que apostar nessa direção, na partilha do trabalho. Se tem muita gente desempregada querendo trabalhar e muita gente, vamos dizer, e muita necessidade social, ou seja, muita coisa que precisa ser feita. Hoje, por exemplo, a gente está vendo o caos que está na saúde pública no Rio de Janeiro, com superlotação de unidades de assistência, de pronto-socorro, etc., de um lado, e de outro lado, um monte de leito ocioso no próprio sistema público. Por quê? Porque não tem gente trabalhando. Porque você não tem enfermeiros, porque você não tem equipes, porque você não tem médicos. Quer dizer, você precisa, na verdade, dividir o trabalho. Tem muita gente trabalhando de um lado e muita gente querendo trabalhar e não podendo do outro. Então, você tem que fazer a partilha do trabalho. Esse é o ponto central. Como que você sustenta isso, na minha opinião? Como que você sustenta, do ponto de vista econômico, essa partilha do trabalho sem a compressão da renda? Com investimento em ciência, em tecnologia, nas universidades, e um investimento orientado pelo controle e pelo interesse social, naqueles setores que são os setores que devem balizar a defesa de uma economia comprometida com a vida humana e não com o lucro das empresas. E esses setores, e essa é uma outra opinião minha também, a gente pode falar sobre isso, eles precisam ser balizados, né? Essas políticas têm que ser balizadas pelo princípio do ecossocialismo. É necessário um outro modelo de desenvolvimento social, um outro modelo que se estruture em torno da ideia de sustentabilidade, setores que sejam setores que recebam investimentos, que eventualmente gerem lucros, isso aí é uma outra discussão, mas, enfim, setores que absorvam investimentos na área de agroecologia, por exemplo, na área de transporte público. A gente tem que reestruturar totalmente a nossa indústria, tem que reestruturar a nossa indústria automobilística, tem que fazer a reconversão industrial, a gente tem que parar de construir carro e construir bonde, a gente tem que parar de produzir carro e tem que produzir trem elétrico, a gente tem que parar de fazer o que a gente está fazendo e fazer uma outra coisa que vá na direção, que seja esse horizonte estratégico, esse grande, eu diria, guarda-chuva estratégico de projetos e utopias reais, que é, em essência, o ecossocialismo, no interior do qual cabe muita coisa, e muita coisa que, eventualmente, vai dar lucro, não tenha dúvida. Porém, isso aí está atendendo ao interesse da sociedade, da vida, das necessidades sociais humanas, e não o interesse do mercado financeiro, o interesse das grandes corporações internacionais, o interesse do investidor, enfim, especulativo e assim por diante. Então, então você tem saída dentro do próprio capitalismo, né? Você propõe isso, dentro do próprio capitalismo, a saída não é o ideal. Eu acho assim, Carlos, vamos dizer, uma coisa, eu aposto no projeto das utopias reais, né? Ou seja, propostas que sejam propostas realizáveis, críveis,
mas que nos aproximem de um horizonte de ruptura com o capitalismo e de superação do capitalismo por um outro tipo de sociedade. E é por isso que eu digo que o horizonte do ecossocialismo, né, é um horizonte estratégico, né, capaz de articular iniciativas atuais, presentes, né, com, vamos dizer assim, propostas radicais de médio e longo prazo que apontem no sentido da superação, ou seja, sejam capazes de construir projetos, inclusive instituições, inclusive cooperativas, como, enfim, tem em muitos lugares do mundo, projetos reais, eu diria, vamos dizer assim, que convençam as pessoas, que sejam capazes de convencer as pessoas, né, a aderir e a saber que o socialismo é uma realidade já existente, que ele tem ali um embrião, que ele é crível, que ele garante renda, que ele pode ser uma alternativa, né? E não num futuro que ninguém sabe quando vai chegar, porque isso aí não mobiliza ninguém. Então, assim, o que me parece é que ter, um pouco essa é a minha aposta, posso estar errado, né? Mas ter o ecossocialismo como horizonte estratégico é algo fundamental para a gente reinventar as esquerdas hoje, no Brasil e no mundo todo. Mas nessa perspectiva, né, de utopias reais, mas com práticas existentes, né? Vamos dizer assim, ações que são ações existentes e que a gente pode aqui discutir, limites, alcances e assim por diante, mas que seja capaz de engajar as pessoas, né? Seja capaz de fazer com que as pessoas se envolvam num projeto político, e não pura e simplesmente fique, como hoje, no 1º de maio, eu tenho certeza que muita gente, vamos dizer assim, celebra o Dia do Trabalho, como alguns que participaram, enfim, da atividade das centrais, da atividade virtual, né, do palanque virtual das centrais, muita gente celebra o Dia do Trabalho, mas no dia a dia é totalmente contrário, né, ao interesse do trabalhador, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é o contrário disso, né? É mostrar para o trabalhador que tem alternativa hoje. E se ele se engajar, se ele investir o melhor das suas forças, o melhor das suas ideias, se ele tiver apoio, se ele tiver condição de se aproximar desses projetos, né? Isso aí tem mais chance de dar certo do que de dar errado. Ô Rui, você colocou que precisa aplicar em tecnologia, pesquisas, mas com um presidente, um governo que não acredita na ciência, fica muito complicado, vai ter que ir por outro caminho, né? Não com esse. E aí eu pego a fala aqui do nosso escritor aqui, Edson Gabriel Garcia, que colocou aqui embaixo que os governos, o nosso aqui, no caso, ele se aproveita, né, dessa pandemia, da esteira da pandemia, para retirar direitos dos trabalhadores. Aí nós temos aí as medidas provisórias, né? Nós tivemos no ano passado a 905, agora a 936, que retira até as entidades sindicais do relacionamento do trabalhador com os empresários, e a gente sabe que é uma forma, assim, não há equiparação, o trabalhador não consegue negociar diretamente com o seu empregador, né, Rui? Ele coloca o trabalhador numa situação precária, e aí suspende o contrato de trabalho, ele faz uma barbárie na vida do trabalhador. Então, você acredita também que, para além da situação econômica, existe também uma lógica da retirada de direitos que vai permanecer após essa pandemia do coronavírus? Olha, Celso, olha, sem dúvida, o DNA desse governo, além de ser um DNA neofascista do ponto de vista político, é um DNA ultra neoliberal do ponto de vista econômico. E a combinação entre esses dois fatores faz sentido por quê? Porque para você fazer avançar uma agenda ultra neoliberal do ponto de vista econômico, você precisa ter um governo neofascista para reprimir o povo contra o povo que se levantar contra essa agenda, né? Porque é uma agenda que não tem nada, a rigor nada, absolutamente nada a oferecer em termos de concessões aos trabalhadores, às classes populares, às massas plebeias das cidades, não tem absolutamente nada a oferecer para a imensa, esmagadora maioria da população do país, né? Então é evidente que o DNA é esse, o instinto é esse, o instinto é a retirada de direitos, o instinto é subsídio para banco, grandes empresas, sabe, acabar com impostos, cortar impostos das empresas
e acabar com qualquer tipo de ganho, benefício, proteção, direito, enfim, para os trabalhadores, né? O DNA deles é tirar o dinheiro do SUS e colocar no setor privado, quer dizer, esse é o instinto deles. O problema da pandemia é que trouxe uma novidade, né? Ou seja, e não é só no Brasil, é no mundo todo, e no Brasil tem as suas características terríveis, né? Por conta da nossa desigualdade, por conta do governo, por conta disso tudo que a gente está acompanhando, né? Mas eu diria para você que hoje a gente vive, sim, um momento de uma relativa indeterminação, no seguinte sentido, uma elevação da incerteza, né? Ou das incertezas, se você prefere, né? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que você teve um governo encaminhando, no meio dessa crise de saúde pública terrível, de uma crise econômica horrível, enfim, para o parlamento, uma medida provisória chamada de carteira verde e amarela, né, com todas essas características que a gente listou, de retirada de direitos, enfim, deslegitimação total e absoluta dos sindicatos, ataque direto à representação ao poder sindical, que tem sido a tônica do governo, enfim, ao mesmo tempo que isso aconteceu, e, pasmem, né, caducou no Senado, ou seja, teve um retrocesso que pode ser momentâneo, e eu admito isso, sem dúvida nenhuma. Pode ser apenas, então, somente algo momentâneo. Eu acredito até que é isto que está acontecendo. Mas teve um recuo por parte do Senado, o Senado não aprovou. Apesar de ter sido aprovado na Câmara, não aprovou no Senado. Então, houve um recuo, né? Houve uma vitória, né? Houve uma vitória dos interesses dos trabalhadores, né? Ao mesmo tempo que isso acontece também uma outra coisa, que é o quê? Ou duas, ou três coisas. Enfim, a primeira delas tem a ver com o auxílio emergencial. São apenas 3 meses, o valor é insuficiente, no entanto, o valor agregado, né, no caso de uma família, se os dois estiverem na informalidade, você somar 600 mais 600, R$1.200 é um valor considerável. É um valor considerável. E são mais de 50 milhões, né, de CPFs que foram admitidos pelo Dataprev. Então, pelo sistema de processamento do governo federal. Então, você tem aí uma massa realmente significativa da população brasileira que vai passar a receber por 3 meses um auxílio de R$600 a R$1.200, num país em que o salário mínimo é de R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Olha, isso daí tem um potencial importante de redistribuição de renda. E não é à toa que verifica-se hoje uma mudança da base popular, genericamente falando, né, de apoio do governo Bolsonaro. Então, se antes ele era mais popular entre as camadas altas, elite, classes médias tradicionais, ele perdeu esse apoio. Acabou de ter um panelaço aqui no meu bairro, 8h30, todo santo abençoado dia acontece um panelaço. Eu moro no Itaim Bibi, quer dizer, eu moro num bairro de classe média de São Paulo, ou seja, ele perdeu o apoio da elite. Ele perdeu o apoio, claramente, perdeu o apoio da elite. No entanto, ele continuou com 30% de apoio nas pesquisas. O que significa isso? Significa que a base de apoio dele está mudando, está se tornando mais plebeia, né? Plebeia em que sentido? Aumentou o apoio entre aqueles que ganham menos de 2 salários mínimos e aumentou também o apoio entre que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, que é exatamente esse pessoal que vai depender mais do auxílio emergencial e que está na informalidade. Então, isso tem um potencial que é, em primeiro lugar, num primeiro momento, de aumentar o apoio do governo. Essa é a minha opinião. Posso estar errado. Esse é o primeiro movimento. Mas tem um segundo movimento também que a gente precisa levar em consideração, que é o segundo momento, né, dessa história. Essa história não acaba aqui. Ou seja, essa história vai ter continuidade. Qual é a continuidade? A continuidade que eu vejo é a seguinte. Do ponto de vista da estrutura do pensamento político, da maneira como as pessoas politicamente pensam o mundo, esse setor que está na informalidade nunca teve, ou teve um acesso muito precário, intermitente, provisório em relação a qualquer tipo de direito social, ou política pública universal. E agora eles estão tendo. E agora eles vão perceber a importância do Estado, a importância do pagamento de um auxílio emergencial pelo governo. Ou seja, esse é um primeiro aspecto. É uma política pública de renda cidadã. É simples assim.
O pessoal fala em renda mínima, renda básica, mas a rigor é renda cidadã. Qualquer cidadão tem acesso, tem direito, enfim, é praticamente incondicional, são 50 milhões de pessoas, quer dizer, que foram positivadas, né, que estão aptas a receber, mais de 50 milhões. Então você tem que ir lá. Lembrando que o Bolsonaro ofereceu apenas R$200, né? Sim, foi uma derrota do governo, não tenha dúvida, mas ele vai tentar e está conseguindo. Ele vai faturar em cima disso. Faturar em cima disso. É igual o Trump nos Estados Unidos, que nos vouchers, né, vai o nome dele. Vai o nome dele, você entendeu? O cara vai tentar faturar em cima disso, é evidente que sim. Esse é o primeiro aspecto. Né? Então, o primeiro momento é esse. Só que o segundo momento da história, que continua, é o seguinte, olha, agora eu tive acesso, percebi a importância do apoio do governo. Por quê? Porque eu não vou ter renda daqui a 3 meses. Nenhuma renda. Porque a incerteza que a gente está vivendo hoje é uma incerteza terrível. Não é incerteza de não saber o que vai ser daqui a algum tempo. A gente não sabe nem quais são os parâmetros que vão formatar esse futuro que a gente vai viver. A gente não conhece, tá? É totalmente novo. Não sabe quando vai acabar a crise de saúde pública, quando vão inventar uma vacina, quando vai ter, de fato, a retomada da economia. Nada disso tá claro. Então o cara vai, depois de 3 meses, de volta para onde? Para a informalidade, para o risco da doença, para o risco do aumento da violência social, para o risco da crise social, para o risco da repressão da polícia. Ele volta para uma situação tétrica, terrível, de absoluta precariedade, insegurança, e agora não vai ter mais o auxílio emergencial. Bom, e daí como fica? E ele também vai ser o mais exposto, porque o trabalhador na informalidade, que depende da circulação de mercadoria e de pessoas, né, de bens, serviços, pessoas, esse trabalhador é o que está mais exposto à circulação do vírus também, que vai junto com as pessoas. Quer dizer, o vírus vai junto com as pessoas. Então é esse pessoal que vai sofrer mais, é esse pessoal que vai adoecer mais, é esse pessoal que vai morrer mais, é esse pessoal que vai com mais frequência para a fila do SUS superlotado, porque a elite vai estar nos leitos ociosos dos hospitais particulares. Rui, então, com agravante, Rui, porque o Bolsonaro, não, o Paulo Guedes, nessa semana, disse o seguinte, que após a pandemia, ele vai voltar com força total com os ajustes fiscais contra os trabalhadores, ele vai aprofundar essa desigualdade que você citou e esses ataques todos ao mundo do trabalho, aos trabalhadores, né? O ajuste. Espero que ele não esteja mais após a pandemia, mas se não houver uma movimentação da sociedade nesse sentido, haverá um aprofundamento. Acho que aí isso responde um pouco a pergunta aqui do doutor Maurício Canto, né, o grande líder do movimento do IPESP, porque ele disse, Rui, para você, o paradigma desse século era o consumo e o mercado. E agora, o que será após a crise sanitária pública mundial? A gente está vivendo, na minha opinião, uma mudança histórica, né, de grandes proporções, porque a gente vinha daquele modelo mais fordista, né, que era um modelo que, por um lado, concentrava os trabalhadores nas fábricas, com os sindicatos, com negociação, com o tipo de ganho, né, salarial, atrelado à produtividade do trabalho, coisa do gênero, né, e, por outro lado, com o consumo de massas, né, e as pessoas, vamos dizer assim, tinha salário, tinha renda e tinha que ter consumo, né, um consumo que, inclusive, levava ao adoecimento das pessoas, porque você consome carros, né? Aí você aumenta a poluição do ar, as pessoas adoecem, as estimativas são de 6 milhões de mortes por ano, né? Derivadas da poluição do ar, né? Das cidades, quer dizer, você tem um tipo de consumo que leva ao adoecimento, né? Um tipo de consumo que leva ao excesso das calorias, e ao excesso de calorias, à deterioração das condições de saúde, a doenças degenerativas, doenças ligadas aí ao coração, câncer, etc. Então você tem aí um tipo de consumo que é um tipo de consumo profundamente degradante, quer dizer, socioambientalmente insustentável, né? E isso tudo veio com a conta do coronavírus, está vindo, na verdade, né? Com a conta do coronavírus, que é uma crise de saúde derivada de uma crise socioambiental.
Quer dizer, esses vírus que hoje estão circulando no mundo são vírus decorrentes, são vírus silvestres, quer dizer, são vírus decorrentes da derrubada das florestas, são vírus decorrentes do avanço da fronteira agrícola, são vírus decorrentes da deterioração socioambiental, ou seja, a gente vai ter que pagar essa conta. Então, ou nós avançamos como sociedade para um modelo alternativo de organização das relações econômicas, sociais e políticas, ou nós vamos numa direção que é uma direção, vamos dizer assim, da repressão, da barbárie, da tirania, do salve-se quem puder e do poder do mais forte. Quer dizer, a gente tá numa encruzilhada histórica, percebe? Num momento como esse, a gente entra numa encruzilhada histórica. Por quê? Porque pode dar Paulo Guedes, é até capaz que dê Paulo Guedes, né? O ano que vem, cobrando a conta do auxílio emergencial desse ano. É bem capaz que isso aconteça. É razoável supor que isso vai acontecer. Né? Pode dar Paulo Guedes. E junto com Paulo Guedes, vem também a repressão das PMs dos diferentes estados, né? Vem também a repressão do Exército, vem uma série de outros fatores para conter a crise social. É capaz que dê barbárie. E isso está no horizonte. Isso está no horizonte do Brasil e está no horizonte de muitos países do mundo. No entanto, é possível também que a gente aposte num caminho alternativo. E o caminho alternativo não é muito diferente daquilo que a gente já conhece como movimento social, como força progressista, como movimento de esquerda nesse país. O MST, o MTST, imagina só, o MST é o principal produtor de arroz orgânico da América Latina, o principal exportador de arroz orgânico da América Latina. A agroecologia hoje é uma questão de vida ou morte, tanto para o meio ambiente quanto para as pessoas. Porque é a única capaz de colocar comida na mesa de maneira barata, razoável, na mesa do trabalhador. E, por outro lado, de ser uma tecnologia agrícola ecologicamente sustentável. Então, a única alternativa que a gente tem é apostar nessa via. O MTST, a reforma urbana, todo aquele processo, vamos dizer assim, de discussão de como politizar o território e as nossas cidades, né? A gente tem que apostar, porque mais da metade dos lares desse país não tem saneamento. Quando a gente fala em habitação de qualidade, a gente tem que pensar em duas coisas. É saneamento, de um lado, é investimento em saneamento básico. Abre-se uma grande frente de investimento para gerar renda e emprego para o povo. E abre também a questão, que é um outro enfrentamento, que é o segundo ponto, né? Que é a requalificação dos centros das cidades, né? Os prédios estão fechados, a gente precisa efetivamente disponibilizar isso. A gente não precisa construir nada longe, distante, na periferia mais longínqua, nos fundões de Guaianá, não precisa disso. A gente tem que requalificar os centros das cidades, até porque, aí entra a outra parte dessa história, né? Que é uma parte super importante, que é para você colocar o trabalhador mais perto do emprego. A gente está numa economia de serviço, o trabalhador hoje trabalha no centro da cidade, não é como na era fordista, que o trabalhador estava morando do lado da fábrica. Então a gente precisa, e com isso, por exemplo, cai a necessidade de você poluir o meio ambiente, de se deslocar de carro e assim por diante, até porque os centros estão qualificados, tem estação de metrô, tem linha de ônibus, a gente tem que apostar nisso. Então qual é o ponto aqui? O ponto é, ou a gente dá uma guinada de 180 graus e vai do Paulo Guedes, da PM, do Exército, da repressão, para uma guinada solidária. A gente tem que ter um modelo de desenvolvimento alternativo solidário e balizado estrategicamente pelo princípio do ecossocialismo, pelo princípio da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Esse é o ponto-chave para refundar, na minha opinião, reinventar a esquerda e rearticular, reaglutinar esses diferentes movimentos, né? O movimento sindical, tão vilipendiado, tão atacado, né, como ele tem sido nesses últimos anos, né, de governo Temer, depois de Bolsonaro, esse movimento sindical tem tudo para dar uma contribuição no reforço da proteção, aliás, com essa coisa da flexibilização da jornada com diminuição de salário, né, e pagamento com verbas do seguro-desemprego públicas, né, para complementar o salário do trabalhador. O sindicato está agindo, porque o sindicato está sendo convocado pelos próprios trabalhadores para fiscalizar
a forma como esses contratos estão sendo redesenhados, percebe? Então, você tem que ter o sindicato como um eixo central, né? Revalorizar os sindicatos como o eixo central da proteção do trabalho, né? Da proteção, quer seja do ponto de vista contratual, condições de trabalho, previdenciárias, enfim, proteção previdenciária, direitos, né? Benefícios. Isso tudo é central. E os sindicatos também podem atuar, por que não, vamos dizer assim, no processo de requalificação da indústria, né, de reconversão da indústria, que é algo tão importante para a gente, um país que perdeu a sua indústria, quer dizer, que teve a sua indústria, vamos dizer assim, deteriorada, degradada nos últimos anos, é absolutamente central que a gente requalifique, que a gente reorganize, né, a gente reordene a indústria, até porque a indústria é central ainda hoje, quer dizer, não tem país no mundo que tenha, enfim, rifado a sua indústria que tenha dado certo como nação, como sociedade, como país. Então a gente tem a dependência da China, né, Rui? É claro, é evidente. Olha, nós já estamos partindo para o encerramento aqui da nossa conversa com o professor Rui Braga, várias pessoas entrando, levantando questões que praticamente você já respondeu, Rui, com a sua aula magna aqui, com os seus esclarecimentos, com as suas intervenções, e também, além de ser muito objetivo e crítico, você também nos dá um alento, mostrando que é possível interferir na realidade política do país, que o povo pode organizar um novo tipo de sociedade fazendo essas intervenções. Ou seja, o curso dessa história pode ser modificado pelas forças populares, né? Paulo Freire já dizia: o mundo não é, o mundo está sendo, significa que ele pode ser mudado, e cabe a nós fazer... Pode ser feito de um jeito diferente. Exatamente, nós queremos um outro tipo de sociedade, você deu aí algumas pistas, né? O ecossocialismo, que é importante, você falou da questão ambiental, né? Da destruição ambiental, que é muito forte no Brasil, né? Pontuou algumas questões de reforma urbana, reforma agrária, que é importante, acabar com a especulação imobiliária, com a superpopulação das cidades, que isso também acirra as crises sanitárias, enfim, você apresentou aí vários tópicos importantes, você quase que organizou aí um programa de governo já, né? Um governo, no mínimo, democrático, quase socialista, mas eu quero te agradecer muito, Rui, em nome de todas as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live, do Celso, vereador Celso, que eu quero passar a palavra para ele, fazer aí as considerações finais em 1 minuto e passar para você se despedir também. Celso. Obrigado, Rui. Então, é exatamente isso. Você traz na gente, no momento da pandemia, do pandemônio, você traz uma reflexão e nos dá esperança, né, Rui? Porque, sobre tudo o que foi falado aqui, você nos dá uma aula de esperança, também uma palavra de esperança, da forma como a gente pode mudar esse mundo, né? O mundo e o Brasil, né? Urgentemente o Brasil, Rui. A gente precisa mudar e você coloca caminhos ali para essa alternativa. Então, alguém falou aqui numa coisa, todo mundo, acho que foi a Luciene Cavalcante, falou aqui, todo mundo teria que ter uma aula ser aluno do professor Rui. É isso mesmo, você passou foi um excelente esse bate-papo, uma aula magna aqui para todos nós, nessa sexta-feira especial do Dia do Trabalhador. Muito obrigado, Rui, obrigado, Carlos, e a todos que nos acompanharam por aqui. Então, dou a palavra ao Rui para encerrar a nossa live de hoje. Carlos, a gente está junto, estamos sempre juntos, enfim, o que eu puder ajudar, sempre que a gente puder conversar, enfim, é um prazer muito grande para mim, uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com o pessoal que está nos assistindo, sexta-feira à noite, enfim, no Dia do Trabalho, e lembrar o sentido do Dia do Trabalho, que é um dia de conquistas, lutas e conquistas de direitos para os trabalhadores, né? Primeiro, uma jornada de 8 horas, trabalhar menos para que todos trabalhem, né? Isso aí no século XIX, né? Década de 70 do século XIX, quer dizer. E isso não é uma realidade ainda hoje, a gente precisa fazer disso, no mínimo, uma realidade urgente, né? Das nossas agendas, das nossas plataformas políticas, das nossas iniciativas, né? Trabalhar menos para que todos trabalhem, né? O sentido original do Dia do Trabalho,
eu acho que é mais atual do que nunca. Então, eu queria deixar esse recado para aqueles que estão nos acompanhando até agora. Muito obrigado, Rui, professor Rui, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Celso, vereador Celso Gianazzi, e a todos vocês que participaram da nossa live. Nós vamos encerrar com a mesma música de hoje, que nós iniciamos, né, aqui, com o Chico Buarque e o Milton Nascimento. O barco que ganhou o prêmio Camões, né? Isso, exatamente. O Buarque ganhou. E não pôde receber. Muito bem. Obrigado, Rui. Obrigado, Celso. Obrigado. Abraço, Carlos. Até segunda. Obrigado pelo convite. Obrigado. Foi ótimo. Obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigado, Rui.